Pois bem, meus amados, eu disponibilizei aí para vocês a apostila da escola dominical de hoje, ok? É a lição número 6 do terceiro trimestre de 2025, tema: uma igreja não conivente com a mentira. Bom, o tema central para você poder passar para os seus alunos dessa lição é o seguinte: nós vamos tratar de cristãos, não, pessoas que, no caso Ananias e Safira, que é a história, contada a história deles, né? Eles são cristãos e estão dentro da igreja, e eles em algum momento eles vão tomar a atitude de mentir dentro da igreja sobre qual o comportamento deles, sobre o que eles estão fazendo dentro da igreja. Então, é um tipo de mentira que está ligada ao comportamento que a Bíblia chama de hipocrisia, né? De hipocrisia. Aquele cristão que ele quer transparecer algo que, na verdade, ele não está fazendo. E a questão fundamental é porque o texto diz que eles mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo. E quando eu dou aula desse tema, sempre surge o questionamento: o homem pode mentir para Deus? Bom, o texto diz que eles mentiram, né? Então eu digo o seguinte, que o homem pode mentir para Deus. O texto diz que ele mente, né? Ele só não pode enganar a Deus. Não? Seria mais ou menos assim, como um filho que chega para o pai, para a mãe, né? E conta uma história, mente. Só que o pai e a mãe já conhecem a verdadeira história. Então Deus sempre conhece a verdadeira história. Então a história de Ananias e Safira é a história de dois cristãos. Eu estava consultando alguns livros, tem alguns que acham que eles foram para o céu, não? Mesmo com aquela mentira. Outros acham que eles foram para o inferno. Eu falo assim, não tem como nós opinarmos. Para eles perderem a vida, eles pecaram de uma maneira grave, não? E foram punidos com um juízo imediato. E a questão do juízo de Deus, eu sempre falo, não adianta a humanidade reclamar, espernear, porque Deus pode chamar o homem a juízo a qualquer momento. Deus não tem direito de tirar a vida do homem. Você pode olhar por esses olhos, mas olha, Ele é o Senhor da vida, foi Ele que deu a vida, e para Deus essa morte física não existe. Nós já conversamos sobre isso aqui na aula diversas vezes, tá bom? Para Deus, o que nós chamamos de morte física, para Deus é uma chamada ao juízo. E Deus pode chamar o homem a qualquer momento. A humanidade pode espernear, dizer que Deus não tem esse direito, só que Ele tem esse direito. E para ficar bem claro para a humanidade, eu digo que chegará um momento da história em que a Bíblia diz que Deus chamará toda a humanidade para juízo. Todos os que estiverem vivos naquele momento vão se unir aos mortos e vão comparecer diante de Deus para o juízo. Então, Deus tem esse direito, sim, de chamar o homem a juízo a qualquer momento. O homem chama isso de morte. Para o homem é a pior coisa que pode acontecer, né? Morrer. Para Deus é só uma convocação para o juízo. Tá bom? Bom, então o tema da nossa lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. O texto áureo escolhido faz parte do texto de Atos, capítulo 5, versículo 3, que está escrito: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então, ele mentiu para o Espírito Santo? Ele mentiu. Eu só digo o seguinte: ele não consegue enganar o Espírito Santo, não consegue enganar a Deus. Tanto que o Espírito Santo comunicou a Pedro. Okay? A verdade prática diz: como toda forma de engano, a mentira é, pois, andar sempre na luz da verdade. E esse exemplo aqui, como você vai aplicar para os seus alunos?
Você vai aplicar, olha, você que está trabalhando na igreja, você que está vivendo na igreja, o que você fizer, não faz realmente dizendo, vou entregar todos os meus bens, estou trazendo todos os meus bens. Para que isso? Ele não precisava mentir. Essa é a questão. Ele queria transparecer um cristão perfeito que entrega todos os bens, como Barnabé fez, como outros estavam fazendo. Ele não precisava fazer isso. Então, olha, eu não vou viver pregando o evangelho, então eu vendi, metade aqui para eu e minha esposa sobrevivermos e o restante eu vou doar para a igreja. Pronto, ele não estava mentindo. O versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Qual foi o desígnio? Dizer que estava entregando toda a sua herdade, né? Ou seja, uma mentira para transparecer santidade. E ele diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, né? Se você for pesquisar opiniões, você vai encontrar pessoas dizendo o seguinte, foi o próprio Deus que tirou a vida dele. Outros dizem que não, ele ficou impactado e teve um infarto e morreu, né? Bom, pelo pecado dele, de mentir para Deus, pelo pecado dele, a interpretação natural é que Deus chamou ele a juízo. O mesmo vai fazer com a esposa dele. Então foi uma ação divina. Versículo 6. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, se bem que nós vimos que ela participou com ele, né? Nós não sabemos quem teve a ideia original, mas ela participou com ele dessa venda, guardar uma parte e dizer que estava entregando tudo, né? Uma mentira desnecessária. Ele entregando a metade, dizendo, estou entregando metade da minha fazenda, já seria uma atitude elogiável por todos, né? Mas a mentira iria resultar num elogio ainda maior, porque deu-lhe e está aberto para
Pois bem, vamos prosseguir então. Bom, prosseguindo agora na página 9, o capítulo 1 do livro, O Diabo, o Pai da Mentira. O número 1 é da natureza satânica mentir. Bom, nesse tópico aqui, a revista vai enfatizar que Satanás ele trabalhou, infelizmente, no coração de Ananias para ele acabar tomando essa atitude, né? O diabo, ele faz isso? Bom, infelizmente, ele faz, né? Durante o ministério de Jesus, Jesus teve que repreender Pedro, dizendo que Satanás estava por trás das palavras de Pedro, né? Que repreendia Jesus quando Jesus dizia que seria morto. Então, essa parte é para nós vigiarmos, porque o inimigo usou os lábios de Pedro e agora colocou no coração de Ananias, porque vamos considerar, Ananias era um cristão. Para você entregar metade da sua fazenda, ele tinha um bom coração, vamos colocar assim, mas de forma inexplicável, ele tendo um bom coração para fazer aquela doação, ele quis transparecer uma santidade, né? Quis transparecer alguma coisa que era mentira. Esse foi o problema, né, de Ananias. Tá ok? Então, nesse ponto aqui, ele realmente fala que Satanás usou, com certeza, Ananias. Tá bom? Bom, ainda na página 9, eu comento em verde abaixo, Ananias mentiu pelo desejo de obter fama de cristão exemplar que seguia a palavra dos apóstolos. Esse aqui é o significado da lição. Com todo respeito ao autor, mas querer lucrar, eles não estavam lucrando. A questão aqui é a hipocrisia. A questão aqui é nos policiarmos sobre como nós fazemos a obra de Deus, por que nós fazemos a obra de Deus. Essa é a questão, é um tema ligado à igreja e como ela se comporta dentro da igreja, se ela mente ou se ela é clara quando eu estou fazendo isso por este motivo, né? Essa é a questão. E eu coloco, caiu no mesmo pecado de Judas, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Ele tinha um exemplo de Barnabé, que Barnabé entregou tudo, agora ia viver pela fé. Mas, vamos dizer, você viver pela fé, viver realmente sabendo que a sua segurança financeira depende da igreja, dos apóstolos, dos irmãos continuarem ofertando, você tem que realmente ter fé, ok? E o que o apóstolo Pedro falou, se Ananias entregasse só metade para a igreja, já estaria muito bom, e o restante, então, ele ficava usando para financiar as suas viagens, bastava ele dizer para a igreja, olha, eu estou entregando metade da minha fazenda para poder ajudar a obra de Deus. Aquilo seria espetacular. Hoje a igreja, a história, todos os cristãos estariam batendo palma para ele pelo que ele fez, porque ele doou metade dos bens dele. Mas o problema é que ele, infelizmente, acabou mentindo, né? O item número 2, na página 10, a mentira como um ardil maligno. Eu vou deixar esse texto para vocês poderem ler com os seus alunos, né? Ele vai comentar para não dar lugar ao diabo. E no final da página eu coloquei um comentário aí do Mateus Henry, é um comentário conhecido sobre o livro de Atos. Ele faz um bom comentário, ele diz: tiveram a ambição de ser considerados discípulos eminentes, quando na realidade não eram discípulos verdadeiros. Os hipócritas podem negar a si mesmos uma coisa para se servirem a si mesmo em outra coisa. Então, esse comentário aqui dele vai direto no tema. A questão é a mentira no seio da igreja, a hipocrisia no seio da igreja. E essa é uma questão importante que nós temos que enfatizar para os cristãos. Todo tipo de sentimento ruim, ele acaba atrapalhando a obra de Deus. O diabo acha um espaço.
O item número 3, ele diz, não subestime o inimigo, né? É verdade, não subestime Satanás, porque ele vai colocando as suas mensagens e acaba influenciando as pessoas. Na página 12, a revista tem aí do Mayan Pillman um comentário sobre o livro de Atos, que diz o pecado da hipocrisia, né? Por isso que eu falei, esse é o tema do texto. Não? Ele diz, os crentes movidos por amor cristão vendiam seus imóveis espontaneamente. Faziam isto para distribuírem a importância apurada, conforme a necessidade de cada um. No meio daqueles entusiasmos, Ananias e Safira venderam uma propriedade. Ananias entrou em acordo com sua mulher e reteve parte do preço, depositando o restante aos pés dos apóstolos. Até ali, tudo havia sido glorioso na vida da igreja. Suas características típicas eram o amor fraternal, a bondade altruísta, né? Altruísta eu até coloquei na página abaixo, na página 13, né? Pessoa que age sem interesse é o significado do altruísta. Ele não é egoísta, ele trabalha pelos outros, né? A bondade altruísta, a coragem heróica e a real devoção a Cristo. Não era, no entanto, nenhum milênio espiritual. Satanás, longe de estar amarrado, trabalhava com vigor. Não conseguiu destruir a igreja através das perseguições vindas de fora. Procurou então estragá-la por dentro, seduzindo alguns dos seus membros. Não conseguindo destruir o trigo, semeou seu joio. Suas primeiras vítimas, aliás, indesculpáveis, foram Ananias e Safira. Daquele tempo para cá, a hipocrisia sempre tem seguido a realidade da religião como uma sombra negra, não? Do livro de Atos dos Apóstolos. Bom, o capítulo 2, na página 13, o número 1 diz, mentir é uma escolha. Bom, que fique claro isso, né? O homem ele tem livre-arbítrio. Já pensou se no ensino de Calvino, acredite, Calvino diz que Ananias e Safira, esse é o pensamento calvinista, né? O calvinismo diz que Ananias e Safira mentiram porque eles foram predestinados por Deus para fazer isso. Mas, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Ele fazer, Deus é soberano, ele pode tudo. Só que, na verdade, ele está dizendo que Deus é soberano, pode tudo, ele pode fazer o mal, porque seria isso, né? Então, eles tiveram escolha, infelizmente, decidiram por esse mal. Na página 14, eu comento, como na história de Adão e Eva, sobre os quais não sabemos se Adão não foi um bom professor em explicar a Eva a ordem divina de não comer da árvore da ciência do bem e do mal, ou se Eva não foi uma boa aluna. Já expliquei isso para vocês em outras aulas, né? Que alguns perguntam quem foi o culpado por Eva responder tudo errado para a serpente, dizer que não podia comer da árvore que estava no meio do jardim, quando Deus havia dito para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. A resposta de Eva é errada. Quem foi o culpado? Nós não sabemos. Adão pode ter sido um mau professor e Eva pode ter sido, ou então Eva ter sido uma má aluna. De quem surgiu a ideia? Foi de Ananias ou de Safira? Isso não é importante. Pode ter sido Safira, amor, vamos pegar, vamos guardar metade para a gente diz lá que vendeu tudo, né? Ou então pode ter sido de Ananias. Então, no caso de um pecado desse, não é importante nós sabermos quem é o culpado, né? Importante é nós termos a lição para nós não sermos hipócritas no reino de Deus, né? Não tentarmos transparecer uma falsa santidade. Eu comento, com Ananias e Safira não sabemos quem teria induzido o outro a cometer essa mentira, ou mesmo se foi uma ideia compartilhada pelos dois, se os dois tiveram a ideia juntos, né? Pode ser. E coloquei 2 Coríntios 11:3, que diz, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo.
Então a serpente, por quê? A figura da serpente, ela é na Bíblia a figura do inimigo torcendo a palavra de Deus. Isso aconteceu com Eva, que Deus falou que eles morreriam, né, no dia, e a serpente disse, não, certamente não morrereis. Deus está fazendo isso porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. Então a serpente, ela está sempre pervertendo a palavra de Deus. Então, ele perverteu com Jesus, lá nas 3 tentações de Jesus, só que não conseguiu enganar Jesus. E na história ele perverteu para um monte de pessoas. Tanto que em Apocalipse 12, a serpente é que lança um rio atrás da mulher, que representa o povo de Deus. E por que ela lança esse rio? É interpretado como rio formado de água. A água é um símbolo da palavra de Deus, vindo da serpente, ou seja, é um rio de heresias. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? O item número 2, atraídos pela mentira. Então, vou deixar esse texto para vocês lerem. E o item número 3, mentir e as suas consequências. A consequência, eu usei a comparação que eu acho que você deve usar com os seus alunos. A mentira de Acã. Ele reteve uma capa. Essa atitude de reter, de mentir e esconder, né? Ou seja, um pecado desse, porque a mentira, ela começou com Satanás. Ele mentiu para os anjos, dizendo que se ele se juntasse a ele, ele iria elevar o trono dele e seria semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele seria semelhante a Deus, algo que nós sabemos ser impossível. Então, mas ele mentiu para os anjos. Assim ele levou os anjos a pecarem. Ele mentiu para Adão e Eva. E até hoje ele mente para as pessoas. Okay? Então, essa é a questão. Então, no final da página 15, eu coloquei aí mentir a Deus. Número 1, mentir sobre como está atuando no reino de Deus, Ananias e Safira. Esse é o exemplo deles. Uma mentira de como está atuando no reino de Deus. É horrível, né? Mas temos que trazer esse conselho para os cristãos vigiarem, né? Mentir sobre por que prega a palavra de Deus. Mentir sobre como se relaciona com o irmão. Mentir sobre a verdadeira doutrina. Tudo isso são mentiras que às vezes as pessoas cometem dentro do reino de Deus. E para ficar bem claro, na página 16 eu comento: o homem pode mentir a Deus, mas não pode enganá-lo. O apóstolo Pedro disse que Ananias mentiu a Deus, mentiu ao Espírito Santo. Porém, o texto deixa claro que ele não enganou, porque o Espírito Santo comunicou a Pedro aquela mentira. Na página 17, eu coloquei aí em verde um comentário de um texto interessante dos evangélicos, que é chamado Os 7 Ais contra os fariseus. E se você observar, o que ele condena é a hipocrisia. Essa aparência de santidade falsa. Transparecer o que na verdade ele não é. Eu vou ler, olha, os 7 ais eu coloquei aí em Mateus 23, né? Primeiro, versículo 13, mas ai de vós, escribas e fariseus, olha, hipócritas. O versículo 14, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O versículo 15, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Olha, são 3 ais e tudo até agora focado na hipocrisia. Versículo 16, ai de vós, condutores cegos. Não? Aí o versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O versículo 25, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, estamos na página 18. E o versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Então Jesus coloca ali 7 resultados da hipocrisia, não? O que eles fazem. Vou ler aqui o versículo 25 e 27 completo. Olha o que é a hipocrisia. Ele diz: porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego,
limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Então, quando você lê esses textos, é para que o cristão pense como ele vai agir dentro da igreja, não com falsa aparência, mas com a verdade. E eu comento abaixo sobre o texto hipócrita, a palavra hipócrita. Hipócrita era um grupo teatral grego que os artistas se apresentavam com uma máscara de madeira. Por isso ninguém sabia qual a expressão dos seus rostos. Os fariseus eram uns cara de pau. Essa expressão que a gente usa hoje, cara de pau, vem de onde? Vem desse grupo teatral grego, hipócrita, porque eles estavam com a máscara ali de madeira, né, cara de pau, e ele podia estar dizendo que estava chorando, mas na verdade ele estava fazendo expressão de riso. Você não sabia o que ele, na verdade, estava, vamos dizer, transmitindo, o que estava sendo no seu interior. Ele podia estar falando com palavras dizendo que está triste pelo que aconteceu com a pessoa, mas você não está vendo o rosto dele, porque tem uma cara de pau ali, e ele podia estar rindo por trás, né? O capítulo 3, a igreja repele a mentira. Essa parte é fundamental. Uma igreja temente, e é fundamental por quê? Por isso a comparação com Acã. A mesma palavra grega utilizada aqui no livro de Atos é utilizada na Septuaginta para descrever a atitude de Acã. Ok? Então, se a igreja não tivesse tirado esse pecado, isso são coisas que vão matando a igreja, vão criando dificuldade para a igreja. Bom, como a igreja se livrou, número 2, ainda na página 19, uma igreja forte. E a conclusão, na página 20. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja, que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. E o apóstolo Paulo diz que havia caso lá de filho abusar da mãe. Havia divisão na igreja, uns era de Apolo, outro de Paulo, outro de Pedro, outro de Jesus. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juiz com aqueles que haviam pecado. Fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. Pode fazer uma aparência de santidade diante das pessoas, e o exemplo de Ananias e Safira mostra que é uma falsidade desnecessária. O que nós fazemos no reino de Deus, nós não precisamos mentir, dizer que nós estamos fazendo além do que nós fazemos. Devemos simplesmente fazer a obra de Deus, ok? Sem mentiras. E nós seremos premiados com galardões. Tá bom? Porque se você está fazendo, Ananias, se ele tivesse doado esse valor, tá, e prosseguisse na sua vida comum, ele receberia um galardão pelo que ele fez. Porque a Bíblia diz que até dar um copo d'água fria a um desses pequeninos missionários já tem galardão. Imagine você doar metade dos seus bens. Então ele teria um galardão. Mas infelizmente, pela mentira, o que aconteceu? A interpretação natural é que ele foi condenado, foi para o inferno. Iria para o céu, receberia um galardão glorioso, mas quis transparecer uma santidade que não era real, acabou mentindo e pela hipocrisia
acabou sendo punido com o juízo. O irmão Jonas, então, perguntando sobre por que Ananias e Safira sofreram esse juízo tão duro, né? Parece até que Deus age de maneiras diferentes, mas não. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação, então não há sombra de variação. Mas para poder explicar a questão de Ananias e Safira, eu vou usar a comparação que normalmente eu explico, um dos temas mais difíceis que eu já vi, né? Estava até numa igreja aqui em Vila Valqueire e a irmã fez essa pergunta, tá bom? No caso lá da blasfêmia contra o Espírito Santo, dela não ser perdoada, como eu explico essa palavra de Jesus? Quem é que estava falando aquilo? Aqui vai ter a questão fundamental para poder explicar. Quem é que estava falando aquilo? Eram os fariseus, eram pessoas que eles conheciam, tá bom? Eles conheciam as Escrituras, eles conheciam a verdade, eles sabiam que o que Jesus estava fazendo deixava claro que Jesus era um profeta de Deus. Só que eles estavam em conflito. E aí os fariseus já começaram o conflito. Você se arrepender e voltar atrás nesse momento do conflito, isso é muito difícil. A pessoa tem que ser muito humilde. Ela está debatendo, vamos dizer, está contra Jesus, e de repente vê tantos sinais, ela fala assim, olha, eu tenho que voltar atrás, eu tenho que me convencer. Infelizmente, o que os fariseus fizeram? Eles conheciam a verdade e eles falaram aquela mentira contra o Espírito Santo, blasfemaram contra o Espírito Santo. Eu falo que certa vez uma pessoa veio me perguntar que ela tinha falado coisas contra o dom de Deus, criticando profecia e línguas dentro da igreja, e falou coisas pesadas. Ela falou, poxa, pastor, eu estou preocupada de eu ter blasfemado contra o Espírito Santo, né? E de ter falado essas coisas. O que o pastor me diz? Eu falei para ela, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque se você tivesse blasfemado, você não estaria com essa atitude de arrependimento e preocupada sobre os resultados. Por que você não se arrependeria, né? Porque o Espírito Santo não agiria mais em você. Então, observe, você tem os fariseus, alguém que está falando por um determinado motivo, com conhecimento do que estava acontecendo, ok? Eles não eram inocentes, então Deus julga o interior do homem e sabe quando o homem fala algo por essa maldade ou por aquela maldade. Se alguém fizer uma maldade semelhante a que Ananias fez, ele será punido. Agora, eu e você, nós não temos como julgar o interior da pessoa. Tem pessoas que estão fazendo coisas dentro da igreja pensando tão somente... por exemplo, eu conheço pessoas, né, que eles... É triste falar isso, mas eu vejo eles fazendo trabalho e tudo que eu vejo deles é porque ele já concorreu a vereador na outra eleição e agora vai concorrer de novo. Aos meus olhos, tá bom? Parece que aquilo ali é 100% interesse, mas eu não sei. Aos meus olhos, é assim, infelizmente, às vezes nós julgamos o político também mal, além do que nós devemos julgar, porque nós vemos muitas coisas ruins dos políticos, né? Mas não é correto julgar que todos os políticos... e se tem algum cristão fazendo alguma coisa, ele é interesseiro automaticamente. Eu não sei, pode ser realmente ser 100% interesseiro. Então o que ocorre? A pessoa mentiu, voltando a Ananias e Safira, a pessoa mentiu, vamos dizer, no reino de Deus. Se ela mentir com todo o interesse, o que estava no coração de Ananias, que eu não sei tudo que estava no coração de Ananias, eu não tenho como saber, mas se alguém mentir daquele jeito, segundo as Escrituras, que diz que em Deus não há sombra de variação, então Deus vai punir essa pessoa também. A questão é que hoje as pessoas, se cometem uma mentira similar, ela está mentindo, se ela não morreu, ela está mentindo de uma maneira diferente.
entendeu? Ela está mentindo de uma maneira diferente. Pode ser que Ananias, pode ser que eles tenha chegado à tolice de acreditar que ele poderia enganar a Deus. Isso para nós é impossível, né? Para nós isso é impossível. Veja, eu citei um exemplo, né, de Satanás que enganou os anjos dizendo que ele seria semelhante ao Altíssimo. Ao que tudo indica, Satanás acreditou nisso. Quem é que fez isso com ele? O pecado. Eu uso isso na história, já em aulas, em diversos momentos, dizendo que o pecado faz a criatura acreditar no inacreditável. Eu digo que isso, o exemplo é o querubim ungido. O pecado fez o querubim ungido acreditar no inacreditável, que ele seria semelhante ao Altíssimo. Tá bom? Bom, o que Ananias estava realmente acreditando? Pelas palavras de Pedro, Ananias estava acreditando que ele podia enganar a Deus. Tá bom? Por isso que eu enfatizei, e a conclusão também diz, ele não enganou a Deus. O apóstolo Pedro diz que ele mentiu para Deus. Talvez o sentimento de Ananias fosse que ele poderia enganar a Deus. Se era esse o sentimento, e é o que parece, tá bom? Ele recebeu essa punição. Se outra pessoa dentro da igreja, em algum momento, acreditar que ela pode enganar a Deus, ele está cometendo, então, o mesmo pecado de Ananias. Então, ele vai morrer como Ananias morreu. Agora, se tem pessoas que, no exemplo que você citou, que mentiram, tá bom? Mas não morreram, então porque a mentira dele não foi como a mentira de Ananias. A mentira de Ananias, tá bom? Uma pessoa dentro da igreja acreditar que ela pode enganar a Deus, o resultado vai ser aquele ali, entendeu?